Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje o estudo número 3 com o tema A Origem do Mal. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração, como de costume, para que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa nos dar a compreensão deste tema que é muito profundo, é muito importante também, porque vai falar sobre a origem do mal, como tudo começou, que é uma continuação do estudo 2, como nós vimos no estudo passado, que era onde foi feita a criação, e estava tudo lindo e perfeito, e depois surge, esse mal, essa coisa ruim, essa negatividade que nós conhecemos hoje. Então hoje nós vamos conhecer com quem, quando, onde, como, porquê. Mas antes vamos fazer uma oração para que a gente possa adentrar nesse tema que é muito importante. Então vamos fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma semana que passamos bem, com saúde, paz e segurança. E agradecemos por estarmos aqui na tua presença para estudarmos a tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos dê a compreensão correta da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos agora para o nosso tema. E antes de ir para o nosso tema, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, Porque hoje em dia muitas pessoas falam assim, eu não acredito em Deus porque muitas coisas ruins existem no mundo, morte, guerra, dor, sofrimento, pecado, terrorismo, roubos, Essas coisas. E as pessoas acabam jogando em Deus a culpa de não acreditar em Deus, porque como harmonizar um Deus que morreu por nós, deu a vida dele para morrer por nós, com todos esses acontecimentos negativos que existem no mundo, Então tem pessoas que não acreditam em Deus por conta dessas coisas. Mas será que Deus é o culpado desses grandes males que a gente vê acontecer no nosso mundo? A Bíblia diz, de forma bem resumida aqui, porque a gente vai entrar nos pormenores, mas de forma bem resumida, a Bíblia nos diz que Lúcifer rebelou-se contra Deus. E quem era Lúcifer? Um anjo poderoso. Era o braço direito de Deus. Digamos que como se fosse assim uma empresa. Aí tem o dono e tem o gerente. Lúcifer era como se fosse o gerente. Era o responsável por resolver qualquer tipo de problema, se é que tinha problema na perfeição do céu, Mas ele era o braço direito, ele estava ali, ele regia o coral de anjos, ele, como o próprio nome diz, Lúcifer, ele era o portador da luz. Então, ele era um anjo bem poderoso mesmo. E ele decidiu rebelar-se contra Deus. Vamos ver os motivos pelos quais ele fez isso. Aí ele tornou-se Satanás, que quer dizer o adversário ou o acusador, Então, depois de portador de luz, ele virou o adversário, o acusador. E ele enganou 1/3 dos anjos, que são muitos, e levou o homem ao pecado. Então, a Bíblia diz que quem originou o mal foi este anjo rebelde. E aí a gente vê também lá em 1 João 3,8, de forma bem resumida, você pode pegar a sua Bíblia, você pode ler. Eu não vou ler aqui, só vou pincelar por cima, passar assim por cima, porque a gente tem outros temas outros versos que a gente vai se aprofundar, vai ler, mas esse aqui é só por cima mesmo, aí você pega a sua Bíblia em casa e você abre e confere. Então, 1 João 3,8 diz que ele viveu pecando, ele vive pecando desde o início. Desde quando houve a rebelião, antes de haver o planeta Terra ser criado, Como nós vimos no tema 2. Então, já existia e lá ele se rebelou e fez uma guerra, então ele já vivia pecando desde o começo. Também João 8,44 diz que ele foi homicida desde o princípio, tanto que ele causou uma guerra, para poder exterminar mesmo Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos. E também João 8,44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Também 1 João 3,8 diz que Jesus o venceu na cruz. Então, e Mateus 4, de 1 a 3 e 25, 41 diz que ele um dia finalmente será destruído de vez, exterminado, eliminado da face da terra. E com ele o mal e todas essas coisas ruins que nós conhecemos. Então, aqui foi uma pequena introdução do estudo. E agora vamos adentrar na primeira pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Vamos ver? Pega a sua Bíblia, confere comigo. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, diz: Vi
E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, cujo número era milhares de milhares e milhões de milhões. Então, respondendo à primeira pergunta de quantos anjos é composto o exército de Deus, Apocalipse 5:11 diz de milhões e milhões, de milhares e milhares. Imagine. E Lúcifer enganou 1/3 desses anjos. Imagine a quantidade de anjos que nós maléficos que nós temos que enfrentar aqui na Terra. Vamos falar sobre isso, mas já é importante, né, falar sobre isso, que Deus tem milhões e milhões de anjos. A primeira pergunta respondida. Então, de quantos anjos é composto o exército de Deus? Milhões, milhões, milhares e milhares. São inúmeros, né? São milhões de milhões. A segunda pergunta, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Vamos estudar Ezequiel 28, 14, 15, 17. Só que antes de começarmos a ler o Ezequiel, é importante falar que quando você vai na Bíblia, o título que está lá é o rei Tiro, que era um rei muito orgulhoso que viveu na época do profeta Ezequiel. E ele era um rei muito orgulhoso. E ele se achou que ele tinha muito poder, né? Um império que todos admiravam. Ele, depois, se quiser, pode ir no YouTube ver a história dele, é interessante. E ele tinha aquela riqueza, né? E tudo que ele fez, assim, aquela grandiosidade, aquele império que todos ficavam admirados, assim. Ele era muito inteligente, tinha muitas estratégias, né? Então, fazia muito comércio com as pessoas. Então, ele era muito famoso, muito rico, muito próspero, né? E ele tinha o mesmo espírito de Lúcifer, nesse sentido do orgulho, de achar que ele que tinha conseguido tudo e que nada vinha das mãos de Deus, né? Então, quando na Bíblia tem lá o rei Tiro, tá falando dele, só que a gente pode também pegar e aplicar a Lúcifer, até porque tem alguns versos lá que fala, andava sobre as pedras preciosas, no começo você era perfeito, então não é o rei Tiro, mas ali nós podemos ler Ezequiel, que fala de Tiro, mas que também fala de Lúcifer. Então vamos ver o que fala. É só para deixar claro, porque às vezes você pode ler lá, mas aqui tá falando do rei Tiro. Mas ali também, simbolicamente, está falando de Lúcifer, porque o mesmo espírito que o rei Tiro tinha, Lúcifer também tinha. Então, é igual. Os dois agiam de forma orgulhosa, né? Então, por isso que um pode se aplicar a um e a outro. E Ezequiel 28, 14 diz assim... Agora tá falando de Lúcifer, então esquece o rei Tiro, porque aqui é Lúcifer, porque aquilo serve para Lúcifer. Então, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras preciosas andava. Então, aqui está falando que Lúcifer, ele era um querubim, porque a Bíblia fala de algumas classificações de anjos, mas as que mais conhecemos são os serafins, querubins, arcanjos e anjos, são as 4 que nós mais conhecemos. E Lúcifer, ele era um querubim da guarda ungido. Ele era um guardião, né? Então, ele tinha ali um posicionamento muito próximo a Deus, né? E a Ezequiel continua, fala, eu te ungi, Deus ungiu este anjo, né? Era Lúcifer. Andava no Monte Santo de Deus e no brilho das pedras preciosas, né? Então, o reino de Deus, Lúcifer, estava lá, como Ezequiel 28 diz. E ainda continua dizendo sobre Lúcifer, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, ou seja, pecado, transgressão, rebelião. E aí, aqui, Ezequiel 28:15 diz que ele era perfeito nos caminhos dele, até que ele começou a surgir na mente, no coração dele, o desejo de querer ser igual a Deus. Aí é a iniquidade, né? O pecado. Então, ou querer ser melhor que Deus, né? A gente vai ver o que ele falou, o que estava no coração dele. E então, vamos continuar. Ezequiel 28:17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, aqui, vamos focar ali no começo, porque o finalzinho já fala mais de Tiro, como eu falei, ele tem essas duas aplicações, mas vamos esquecer um pouquinho ali o final e vamos focar nesse começo. Diz que por causa da beleza e da formosura de Lúcifer e do esplendor que ele tinha, dessa glória de estar na presença de Deus, de ser um anjo poderoso, responsável por muitas coisas, o braço direito de Deus. Então, toda essa pompa e esse status que ele tinha, apesar de que no céu tudo é muito humilde, tudo é muito simples. Deus é um Deus de amor, de humildade. Não tem essa coisa assim, essa grandiosidade, eu sou melhor. Não tem, né? Não existe isso. No reino de Deus não existe isso. Mas Lúcifer, por conta de tudo isso, da sua beleza, da sua formosura, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua posição, ele corrompeu o coração dele e a sabedoria. E ele agora passou a ter desejos no coração, né? Que a gente vai ver agora quais são esses desejos. Daqui a pouco a gente vai ver quais são esses desejos que ele tinha. Mas muito cuidado com a posição que você tem, com a beleza, com a sabedoria, com as coisas que você tem no mundo, que Deus te abençoou e te fez ter, para que você também não se exalte como Lúcifer e se corrompa por causa das coisas que você tem. E então, a gente vai finalizar aqui a segunda pergunta para ir para a terceira, mas vamos responder a segunda pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ele era perfeito no caminho dele, até que se achou iniquidade. Vamos ver daqui a pouco o que é essa iniquidade. Agora, iniquidade também, 1 João 3,4 diz que iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Então, a transgressão da lei de Deus, quando a gente transgride a lei de Deus, isso é uma iniquidade. Isso é um pecado. Agora vamos para a terceira pergunta. Que outro pecado esse anjo cometeu? Diz assim, Isaías 14, do 13 a 14. Tu dizias no teu coração, Lúcifer, né? Dizia no coração dele, aquilo que eu falei que a gente ia falar já já, o que tinha no coração dele. Olha o que ele dizia no coração dele. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante, igual ao Altíssimo Deus. Olha que lealtria, que audácia, que arrogância ele dizia no coração dele. Olha o que ele tinha no coração dele. Que ele ia subir ao céu, acima das mais altas estrelas, exaltar, colocar o trono dele, se assentar ali, subir na mais alta nuvem e seria igual a Deus. Então, o que é que Lúcifer queria? Ser igual a Deus. Só que não tem como, Deus é único. Não tem como ninguém ser igual a Deus. Nós somos o que a gente viu no estudo 2? A imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Mas ninguém é como Deus, ninguém pode ser igual a Deus. Mas Lúcifer, por conta daquela posição que ele tinha, então ele começou a criar dentro dele, que não tem explicação. Não tem resposta para essa ação dele de começar a surgir, né, esse desejo de querer ser igual a Deus. Foi daí que começa as negatividades que nós conhecemos, né? Mas aqui a gente já começa a ver como surgiu o mal, né? Então, começou com Lúcifer desejando ser igual a Deus, ou maior, subirei nos mais altos céus, na mais alta nuvem, maior do que o trono do Altíssimo, colocarei meu trono lá, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Horrível, né? Ouvir uma coisa dessa. Enfim, vamos passar. Então, o que Lúcifer queria? Assentar-se no trono de Deus, pretendia ser semelhante ao Altíssimo, ele queria o lugar de Deus para ser adorado também, né? Então, respondendo aqui a terceira pergunta, quais eram os planos dele? E agora vamos para a quarta pergunta. Qual foi o resultado da rebeldia deste anjo? Então, essa rebeldia dele, de querer ser igual a Deus, causou o quê? Apocalipse 12, de 7 a 9. Diz assim: houve uma guerra no céu.
Miguel, que é Jesus. Jesus já existia, tá? Lá no céu, quando Lúcifer se rebelou. Antes de ser criado o planeta Terra, como a gente viu no 2, que Deus falou e haja, e as coisas foram agindo. Antes de ser criado, tudo isso aqui que eu tô contando, essa história já aconteceu antes da criação, tá? Então, lá, Jesus tem o nome de Miguel. Vamos dizer que nessa época tinha o nome de Miguel. E os seus... Então, diz assim, houve briga, guerra, peleja no céu. Miguel, Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, Lúcifer. Também pelejou o dragão e seus anjos contra Jesus e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, não ganharam. Claro, ninguém ganha de Deus, porque Deus é onipotente, Deus é poderoso. Ninguém vence Deus. Então, fala assim, porém não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. Então, eles foram expulsos, teve essa briga, porque Lúcifer decidiu queria, né, no coração dele ser igual a Deus, e aí ele causou uma guerra, falou para os anjos muitas coisas, entre elas, atacando o caráter de Deus, dizendo que Deus não era um Deus de amor. Muitas coisas ele falou, mas eu vou resumir aqui, porque a gente ainda tem... textos pela frente. Então, uma dessas que causou a guerra, o que causou a guerra? Ele começou a fazer fofoca de que Deus não era um Deus de amor, como as pessoas achavam, como os anjos achavam, né? Que ele era. Porque, por exemplo, no céu, Deus também tem leis, né? E ele falava, pra que aquela lei? Como Deus também deu a Moisés leis pra gente seguir, porque quando tem lei, tem ordem. Quando não tem lei, tem caos, bagunça total, que é como hoje em dia. Não tem lei, não tem regra, a gente vê todo mundo roubando, matando, destruindo, fazendo tudo errado, né? Então, a lei serve para gerar a ordem. Então, no reino de Deus é um reino de ordem. Então, tinha lei. E ele perguntou, e ele falava para os anjos, para que aquela lei, se nós somos seres perfeitos, né? Nós não erramos. Então, para que aquela lei? Tá vendo? Ele não é um Deus de amor, ele não confia na gente. Então, começou a mentir, que ele é o pai da mentira, como nós vimos antes. Começou a falar coisas sobre o caráter de Deus, que ele não era um Deus de amor, que ele não confiava. Começou a fazer muita... Então, os anjos falaram assim, pensaram, né? Mas Lúcifer é o braço direito de Deus, tá ali, convivendo com ele, tá pertinho. E agora, será que ele tá certo? Será que ele tá errado, né? E aí ficou aquela dúvida no coração dos anjos. Então agora Deus tinha que provar o caráter dele, porque Lúcifer tinha dito que ele, né, não era aquilo que falava. Aí ficou aquela dúvida no ar e gerou essa confusão. Aí um terço dos anjos, como a gente viu, ele ficou do lado de Lúcifer, aí houve essa peleja, houve essa guerra. Então aqui já mostra o caráter dele. Deus é muito perfeito para errar. E aqui já mostra o caráter de Lúcifer, né? Ele decidiu fazer uma guerra. Imagine que ele sempre cuidou dos anjos antes dele ser rebelde, porque ele estava numa posição elevada. Antes dessa rebeldia, ele fazia bem as coisas dele, sabe? E aí ele cuidava bem dos anjos, e agora que ele decide se rebelar, ele decide fazer uma guerra e, tipo, matar os anjos. Aqui já mostra o caráter dele, né? De assassino. Por isso que a Bíblia diz que ele foi assassino desde o começo. Então, vamos para ainda outro verso que explica um pouco mais sobre isso, Apocalipse 12:9. E diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Olha, ele é um sedutor, cuidado com as coisas que tem no mundo, as bebidas, os cigarros, as drogas, as festas, os erros, fazendo coisas erradas para poder ter status no mundo. Cuidado com as seduções que ele te dá para ter reconhecimento, ou para ter fama, poder, ou qualquer coisa do tipo. Ele é um sedutor, ele seduz, mas depois o final não é bom, o final é morte. Ele sempre vai levar a pessoa para o caminho de morte. Então, cuidado com as coisas, né, que ele tem aqui, essas seduções do mundo. Então, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, eles não prevaleceram, não ganharam a guerra. Claro, óbvio, ninguém ganha de Deus. Deus é invencível, todo poderoso. Você vê a psicopatia dele, porque ele é um doente mesmo, mental, né? Porque como é que você vai se rebelar, entrar em guerra, lutar, querer matar, exterminar uma pessoa que não morre? Deus não morre, Deus é imortal. E ele decidiu fazer guerra com um ser que não morre. Esse cara bate bem na bola? Ele não bate bem na bola, ele tem problema mental.
Então Deus não morre, mas ele é um anjo criado, né? Ele morre, então, mas ele decidiu entrar em guerra com a pessoa que não morre, tá entendendo o nível de loucura? Então quem segue ele é louco também, porque para seguir um maluco desse, e fora que ele só ensina o que é mal, né? Quem segue ele acaba fazendo o que é mal. Então não siga a Lúcifer, os conselhos dele, porque o final é morte. Vamos ver aqui, então, para resumir essa quarta pergunta, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve uma grande guerra no céu entre Cristo e Lúcifer. E Apocalipse 12:4 diz: o mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Neste conflito, a parte dos anjos se uniu a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Então esses anjos, essa terça parte dos anjos que se rebelou contra Lúcifer, que decidiu acreditar nas mentiras dele, ficar do lado dele achando que Deus não era um Deus bom, Deus não era um Deus justo, que Deus era um Deus ditador, cheio de regras, né? Como hoje Deus fala as coisas, mas é para o nosso bem. Essas regras que Deus fala não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para nos proteger das astúcias ciladas dele, pra gente justamente, por exemplo, quando Deus diz não beba, a gente fala, mas aí Deus é chato, cheio de regra, aí não quero seguir ele, porque, entendeu? E aí o que acontece? Muitas vezes se você bebe, você destrói sua família, você pode ter um acidente de carro, como a gente vê no mundo, isso acontece, você gasta todo o seu dinheiro, você pode entrar em um vício, você pode prejudicar a sua saúde. Então, a mesma coisa são bebidas, drogas ou qualquer outro tipo de comportamento que Deus diz assim, não faça isso, não é porque ele é um Deus ditador, que ele obriga você a não fazer porque ele é chato, não, é porque ele sabe que se você se comportar daquele jeito, você pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas e depois no final você vai ser triste e infeliz e pode fazer outras pessoas tristes e infelizes. Então é uma proteção, né? Então, mas Lúcifer lá no céu ele dizia isso, tanta regra, vamos ser livre, vamos fazer o que a gente quer, beber, fumar, se drogar, se acabar todo e, né? Vamos fazer o que a gente quer, liberdade, vamos fazer o que a gente quer. Mas só que quando Deus fala as coisas não é pro seu mal, é pro seu bem. Você acaba tendo saúde, economia, família, um monte de coisa, né? Você não segue essas coisas do mal. E aí, o finalzinho fala que eles foram expulsos para a terra. Coitado de nós, em 1/3 que a gente viu lá no começo, que é milhões de milhões, milhares de milhares, 1/3 do exército de Deus ficou do lado de Lúcifer, quase a metade do céu. Tudo veio para a terra. Imagina um tanto de demônio, anjos caídos, que não veio para a terra e que persegue a gente e que tenta a gente, né? E faz às vezes ter acidentes, coisas, essa desgraça, tudo que acontece é culpa deles. Então a gente precisa de Jesus, porque só Jesus para nos proteger, só Jesus para nos livrar das setas malignas que o inimigo e os seus anjos caídos lançam sobre a nossa vida. A gente precisa desesperadamente de Jesus, porque sem ele é impossível vencer no mundo. Então, vamos para a quinta pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e a Eva no Éden? Nós já vimos isso no estudo 2, mas vamos recapitular, porque pra você ver, né? Uma coisa está ligada com a outra. Por isso que eu digo, não perca nenhum estudo. Assista o 1, assista o 2, assista o 3. Eles estão em uma ordem que você, como se fosse um quebra-cabeça. Você pega as peças, vai colocando, até vai encaixando, vai entendendo. Depois, quando chegar no final, você vai entender o todo, né? Ele é tipo um quebra-cabeça. Não deixe de assistir nenhum vídeo. Então, uma coisa está ligada com a outra. É um complementa o outro. Então, Gênesis 2:15 responde a pergunta número 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim? A gente já leu isso no estudo passado, mas vamos recapitular porque tem a ver com esse tema do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, aqui diz qual foi a advertência que Deus fez a esse casal que ele pegou e colocou no jardim. Gênesis 2:17, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, a advertência que Deus fez para Adão e Eva foi: não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, a advertência, respondendo a quinta pergunta, a advertência que Deus fez a Adão e Eva foi: colocou eles no jardim do Éden e diz: olha, comereis livremente de toda árvore. Deus disse para eles:
Comerás livremente de toda árvore que tem aqui, que eu fiz. E eram infinitas árvores, frutas, verduras, legumes, hortaliças, tudo natural, comida, bastante comida, comidas infinitas, cada uma com textura diferente, com um gosto, um sabor diferente. Era tudo perfeito, tudo pronto. E Deus disse, coma. Mas esta árvore que está no meio, ele ainda deixou no meio. Não foi nem na ponta, nem na outra ponta, nem na outra ponta, para não se confundir qual é a ponta. Foi no meio, a que está no meio. Não coma, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, porque se comer, certamente morrerás. Então, para você ver, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então, ele só conhecia o quê? O bem. Mas se comesse, ia passar a conhecer o mal. Que mal é esse? Aquele que se originou lá antes de ser criado, o planeta Terra, lá com Lúcifer, como a gente acabou de ver aqui, a rebelião dele lá no céu, a guerra, que houve peleja. Então, esse mal, eles iam passar o quê? A conhecer. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem, não coma. Eles tinham que, a questão aqui, o ponto central é obediência. Deus falou, não coma. Era para eles obedecerem o seu Criador, porque tinha te dado a vida. Tinha te dado todo aquele jardim lindo, maravilhoso, com aquela infinitude de comidas saborosíssimas. Eu amo frutas. Vem Maria, eu amo frutas, verduras, legumes. Se eu pudesse comer só essas coisas naturais. E hoje em dia a gente come assim meio sem gosto, sem sabor, né? Por causa dessas químicas, agrotóxicos. Imagine lá, se acabar de sair assim da mão de Deus, do jardim dela. Imagine o sabor que aquilo não tinha. Uma grande bênção, né? E aí vamos continuar. Deus diz, não coma, porque se comer, certamente morrerás. Ou seja, não é porque se você comer eu vou te matar. Não, porque eu disse não coma, porque eu estou te protegendo, te preservando, como eu falei, das leis de Deus. Ele fala pra gente pro nosso bem, pra nos proteger. Mas eles acabaram comendo, desobedecendo, obedeceu a voz de Lúcifer, como a gente vai ver aqui na frente, que ele diz, coma, né? E aí, o que acontece? Eles não obedeceram a Deus, a questão aqui é a obediência, obedeceram a Lúcifer, comeram, e aí passou a conhecer o quê? O mal, que é o que a gente conhece hoje, né? Vamos ver, para resumir a quinta pergunta, vamos para a sexta pergunta que vai falar sobre isso que eu acabei de falar aqui. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, certamente morrerão. Então, eles não morriam. Eram eternos. Passariam a morrer. Sexta pergunta. Aqui que eu falei. O que Lúcifer disse para eles? Vamos lá. Sexta pergunta. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Deus tinha dito para Adão e Eva o quê? Não coma. Porque se comer, certamente morrerás. Não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele só conhecia o que era bom, estava tudo perfeito. Não conhecia o mal. Deus falou, não coma, senão vai conhecer o mal. Contrariando essa advertência que Deus diz, não coma. O que Lúcifer diz? Lá em Gênesis 3:1. Diz assim, mas a serpente, que é Lúcifer, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, Lúcifer usou a serpente e disse à mulher, a Eva, olha aqui a pergunta que ele fez, como ele é capcioso e como ele é astuto. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Pergunta, mas sem lógica, sem pé nem cabeça, né? Imagine que Deus acabou de fazer eles, todas aquelas frutas, verduras, legumes, todas aquelas coisas saudáveis e naturais que hoje a gente conhece também. Todos aqui, Deus falou, Deus tinha dito para eles, coma tudo, menos da que tá no meio. Aí Lúcifer vai e pergunta, Deus diz, não coma de toda árvore, não faz sentido Deus fazer todo esse tipo de fruta, verduras e legumes e eles não comerem. Mas o que Lúcifer veio com a pergunta tão idiota, né? E aí, ele queria o quê? Iniciar um diálogo com Eva, entendeu? Ele só queria iniciar, porque iniciando o diálogo, ele, né? Passaria a falar as astúcias, as mentiras dele. E aí, o que a mulher respondeu para ele? Gênesis 2 e 3, respondeu-lhe a mulher. O que ele perguntou? É verdade que Deus disse para não comer das árvores? Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito, coma tudo. Só não coma da que tá no meio, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto pode comer tudo. Aí ele pergunta, Deus disse que não é pra comer tudo? Aí ela responde. Ela respondeu. Ela iniciou o diálogo que ele tanto queria, né? Então ela respondeu, não, Deus não disse isso, que a gente não pode comer das árvores. Não faz nem sentido. Para que ele criaria então, né? Para a gente ficar olhando e com fome. Ela responde, do fruto das árvores do jardim
podemos comer livremente. Foi o que Deus disse, dos frutos das árvores do jardim podemos comer livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morra. Não podia nem comer nem tocar. Então ela vai dar a resposta que Deus disse para eles. Não, Deus disse que a gente pode comer todas as árvores, menos da que está no meio da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, né? E nem tocar e nem comer, para que não morra. Ela disse exatamente o que Deus tinha dito para ele. Aí Gênesis 3, 4 e 5 continua. Então a serpente disse à mulher de volta, ó. Iniciou o diálogo, ele fez uma pergunta idiota, ela respondeu, ele foi de novo. Aí, né, esse diálogo aconteceu o que aconteceu. Por isso que nós devemos sempre nem iniciar a conversa com o mal, ou com pessoas do mal, porque eles são astutos. A gente vai ver mais pra frente que eles se transformam em anjos de luz, fazem milagres, prodígios, que a gente nem... Eles se escondem na capa do bem. Isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. Por isso que a Bíblia diz vigiai, porque quando a gente vigia, a gente não é iludido, né? Enganado, né? E Eva caiu, né? Por quê? Aí diz assim, a serpente então retrucou, disse pra mulher de novo, né? Aí iniciou o diálogo, disse a mulher, é certo que não morrereis. Outra mentira, porque Deus diz, no dia que comer, certamente morrerás. Lúcifer diz, é certo que não morrereis. Ó, que ousadia dele, que audácia dele, não morrereis. Se Deus tinha dito que ia morrer, Eva, por isso nós devemos vigiar. Se Eva vigiasse... Porque quando na virada do pôr do sol, Deus sempre descia para falar com Adão e Eva e conversar, explicar. Então, nessas viradas do pôr do sol, Deus já tinha dito da rebelião de Lúcifer, que ele foi expulso do céu, né? Deus disse que ele foi expulso, tá por aí, cuidado. Deus falou do grande enganador, do rebelde que se rebelou, da guerra. Eles sabiam disso. Então, a partir do momento que Deus diz, não coma, e ele diz, coma, né? E depois Deus fala, vocês vão morrer. Ele fala, você não vai morrer, não. Era pra Eva falar, então você é o inimigo, né? Porque Deus fala uma coisa, você fala o contrário a Deus. Então, muito cuidado hoje em dia também, quando Deus diz uma coisa e as pessoas e o próprio Lúcifer fala outra contrária à palavra de Deus, nós não devemos seguir, porque no final, com certeza, vamos ficar tristes, vamos sofrer. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ó, mentira. Porque Deus, olha agora isso aqui, porque Deus sabe, olha, Deus sabe, Eva, que no dia que você comer deste fruto, se abrirão os vossos olhos e você vai ser igual a Deus, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. É como se, ele botou aqui, como se o mal fosse uma elevação do bem, algo melhor do que o bem. Porque, na verdade, era do reino dele o mal, né? Então, ele falou, olha, o meu reino é bem melhor, porque é mais livre, você pode fazer tudo que você quiser, não tem essas regrinhas, essas chatices de Deus, não. O meu é assim, então o mal é bem melhor. É como hoje em dia, né? Pode fumar, pode beber, pode fazer tudo de errado, roubar, pegar dos outros o que quiser, ou fazer qualquer coisa de errado. Tipo, e não tem, né? Dá prazer, né? As pessoas... Então, mas não pode ser assim, não pode. Então, Lúcifer disse para ela, no dia que... Deus sabe, Eva, olha como ele é astuto, mentiroso, enganador. Ele disse que Deus estava mentindo para Eva, que ele não queria que ela comesse daquele fruto, porque senão ela ia ter mais sabedoria que ele, que ela seja igual a ele. Então Deus era tipo, eu não quero que ela seja igual a mim, então eu vou proibir de comer. Ficou assim, Lúcifer botou na cabeça de Eva como se fosse assim, Deus falando, não quero que ela seja mais que eu, ou igual a mim, que conheço o que eu conheço, sabe? Colocou Deus como uma coisa ruim, e não era, Deus estava só protegendo ela de não conhecer esse mal que a gente conhece hoje em dia, os roubos, morte, guerra, tudo isso que tem no mundo, foi o que Deus disse, não como, porque senão você vai conhecer o mal, isso que a gente conhece. Então o que acontece? Lúcifer enganou ela e falou assim, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Ela fala, e quem queria ser igual a Deus? Ele, Lúcifer, que queria ser igual a Deus. Então, ele queria usar Eva para poder ter essa soberania, né? Porque, tipo assim, Deus disse não, mas eu digo sim. Não, Deus diz não como, mas eu digo como. Então, ela vai obedecer quem? Deus ou eu? Então, aí ele mentiu. A Eva, ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Desculpa lá, mas quem não quer ser igual a Deus? Tipo assim, no bom sentido de ter
né, poderes e tal, e ser esse cara legalzão, bom, do bem, né, esse cara cheio de amor, esse cara não, né, esse homem cheio de Senhor, né, cheio de amor, assim, quem não quer ser assim como Deus, assim, no bom sentido, não é igual a ele, que sabe que ela inveja, mas claro que Deus é uma referência maravilhosa, quem que não quer ser igual a ele, só um louco igual a Lúcifer. Mas enfim, então ela, eu posso ser igual a Deus, claro, porque Deus é uma referência, né, nesse sentido, e aí ela cai. Deus não quer que eu seja igual a ele, mas então eu vou ter esse tipo de poder que ele, então eu quero. Mas você entende o que eu tô falando? Não é no mau sentido, é no sentido de ser... sabe quando tem uma pessoa que é do bem e ela é uma referência naquilo e a gente fala que é imitar ela por causa da referência? Foi nesse sentido. Então, pronto. Aí, o que aconteceu? Ele mentiu pra ela, disse que se ela comesse ia ser igual a Deus. Então, vamos fechar aqui a sexta pergunta para entrar na sétima, que é um complemento dessa, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher, que ela não ia morrer e que ela seria como Deus. Agora, a sétima pergunta para complementar essa. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Então, beleza, a Eva comeu do fruto, pecou, o pecado, transgrediu a lei de Deus, porque Deus diz não. Ela fez ao contrário, transgrediu a ordem divina, a lei de Deus. O pecado entrou no mundo porque ela não obedeceu a Deus, passou agora a obedecer a Lúcifer. O pecado entrou no mundo, Lúcifer se achou agora o Deus, né? Porque ela obedeceu a ele. Então, o que acontece agora? Só que aí Deus ali, quando o pecado entrou no mundo, Deus já falou para Eva. Então, essa certeza aqui da sétima pergunta, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3,15. Essa é muito linda, esse verso, é muito importante, é crucial. Deus aqui já falou logo assim também, ó, o pecado entrou no mundo, certo? Mas não se preocupe não, porque o meu filho vai esmagar a cabeça da serpente, que é Lúcifer. Olha o que diz Gênesis 3,15. Porém, inimizade, Lúcifer, entre ti e a mulher, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, entre a tua descendência, os que te seguem, e a descendência de Cristo, os que seguem a Cristo. Porém, inimizade, ou seja, não há amizade entre luz e trevas. É isso que Deus está dizendo. Quem segue a Lúcifer é um caminho totalmente contrário ao de Deus. Quem serve a Deus é um caminho totalmente contrário de luz. Porém, inimizade, não há amizade, não há... como a água e o óleo, eles não se misturam. Então, há uma inimizade entre os descendentes, não é? Porque eles não descendem da mesma coisa. São opostos, né? Mas ele disse aqui, ó. Este te ferirá a cabeça. Deus, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, feriu a cabeça de Lúcifer no sentido de destruir o reinado dele. E tu lhe ferirás o calcanhar, né? Mas vamos ficar com essa parte aqui do tu lhe ferirás, ele te ferirás a cabeça. Quer dizer, Jesus, aqui foi a primeira coisa que já deu lá em Gênesis. Deus já disse logo, ó, o pecado entrou no mundo, eu falei para não comer, vocês comeram. Gente, é muita coisa, muito detalhe. Tô tentando aqui resumir pra gente conseguir, de uma forma assim, bem breve pro vídeo também não ficar longo. De uma forma bem breve a gente conseguir entender como esse pecado, o mal entrou no mundo, né? Mas assim, ele é muito extenso, viu? Eu tô me policiando aqui pra poder resumir. Então, aqui nesse verso de Gênesis 3,15 é um verso muito importante. Porque Deus já confirmou, meu filho já vai destruir o mal. Pronto, resumindo, é isso aqui. Lúcifer vai ser exterminado, que o meu filho vai exterminar ele. Aí, então, resumindo a pergunta 7, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva? Que Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente de Lúcifer, ou seja, exterminaria ele no futuro. Deus já estava definindo aqui, ó, não se preocupe não. O mal vai ter o fim dele. Então, Jesus deixaria o céu através do ministério da encarnação. Ele encarna em Maria, nasce de uma mulher, ele viveu como homem, ele viveria como homem, e por sua morte e ressurreição, morreu e ressuscitou, ele decretaria o fim do domínio de Satanás. Então aqui é que cumpre esse verso de Gênesis 3,15, que o homem esmagaria a cabeça da serpente. Foi quando Jesus deixou o céu, encarnou, nasceu de Maria, e depois ele viveu como homem, morreu, ressuscitou e venceu Lúcifer. Então, em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores do mal, todas essas coisas aí. Já é vencido a guerra, entendeu? A guerra entre Deus e Lúcifer é vencido já. Ele já tá derrotado já. Jesus morreu. Jesus pagou o preço por nós. Ele tá derrotado já.
nem queira se associar com ele, porque é um reino destruído já. A gente vai se associar com o derrotado. Se associe com Deus. Se associe com Deus, porque foi ele que venceu. Então, vem aqui a 8ª pergunta. A gente já está caminhando para o fim. De que maneira Satanás nos engana hoje? Essa é uma pergunta muito boa. Como é que ele nos engana hoje? 2 Coríntios 11, 14, 15 diz assim, olha. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Lúcifer muitas vezes vem numa aparência de anjo de luz bondoso. Muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz, ó, vigiai. A gente tem que vigiar mesmo, porque senão a gente é enganado e a gente nem sabe. Seguidores do inimigo, como os descendentes do inimigo, podem estar por aí, parecendo boas pessoas, mas no final não são. Não são. Muito cuidado, vigia. Porque eles estão por aí, demônios que possuem pessoas para entrar na sua vida, muitas vezes como coisa boa, mas no final eles vêm trazer coisa ruim. Então vigia, porque a Bíblia fala, o próprio anjo ele pode se transformar em anjo de luz. Imagina. Você parece que é uma pessoa boa ali, né? Mas cuidado, que nem sempre é. Aí, às vezes, vem uns desses aí e falam, toma aqui, vamos aprender, vamos fumar, vamos beber, vamos se prostituir, vamos roubar, vamos... Cuidado, esses não são boas pessoas. E diz mais assim, não é muito, pois que os seus próprios ministros, que eu tô falando aqui, os seguidores dele, as pessoas, é uma guerra, né? Mas ele usa as pessoas também. Assim como Jesus usa as pessoas, eles também usam. E fala assim, os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, tá vendo? Eles apresentam seres de justiça. Mas olha o que a Bíblia fala, o fim deles será conforme as suas obras, porque eles sabem que eles estão enganando. Tá parecendo que é de luz, que é de justiça, mas no fundo não são. Mas Deus tá vendo, no final as obras deles acompanham, eles vão pagar por isso, né? Então Mateus 24, 24, ainda na pergunta de que maneira Satanás nos engana hoje, diz assim, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então surgem hoje em dia muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos líderes religiosos, falsos pastores, falsos padres, falsos, né, profetas, homens religiosos, líderes religiosos de várias religiões, operando grandes sinais. Às vezes eles operam grandes sinais, que a gente fica até maravilhado, admirado. Mas olha, a Bíblia está dizendo que eles podem operar grandes sinais, prodígios, para enganar. Vigia. Se possível, até os próprios eleitos. Enganar, se possível, até os próprios eleitos. Imagine, o engano é tão grande, muitas vezes, dessa turma, que até os próprios eleitos que escolhem estar do lado de Deus, eles podem até ser enganados, porque não dá nem para perceber. Imagine o tanto de exposição que a gente não tem nesse mundo, por isso que a gente deve se afirmar a Deus. E agora a gente vai ver, sabe o quê? Como a gente deve, o que a gente deve fazer para ter a armadura, para, digamos, nessa guerra espiritual, fazer para vencer. Vamos ver? Não, mas antes de chegar na armadura, tem aqui a 9ª pergunta. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra quem Lúcifer está com ódio, né, em nossos dias? Apocalipse 12, 12 diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitas. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, ira e raiva e ódio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha que Apocalipse 12, 12 diz que pouco tempo resta para Lúcifer. Ele sabe que ele perdeu a guerra quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, ele está com o tempo dele contado. Em breve, quando Jesus retornar, acabou para Lúcifer. E aí, o que acontece? Ai da terra e do mar, ele tá falando, porque Lúcifer desceu até vocês com grande cólera e grande ira. Ele está com grande cólera, grande ódio, grande raiva e grande ira sobre nós, querendo nos destruir, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele sabe que ele vai morrer, ele e os anjos dele, né, que escolheram ficar com ele. E aí, ele quer levar todo mundo que ele puder com ele, né? Muitas vezes a gente conhece pessoas, às vezes, que tem um problema, né? Às vezes é contaminado e fala, eu vou contaminar outros também, porque é a mesma atitude de Lúcifer, entendeu? Ele sabe que pouco tempo resta, que ele tá perdido, que ele vai morrer, mas eles, eu vou levar todo mundo que
que não vigia comigo. Então vigia, se apega a Deus. E Apocalipse 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência. Aqui Apocalipse já é um livro do tempo do fim. E aqui ainda fala mais, o restante, é o que restou, já o pessoal ali do tempo do fim. Quem é esses descendentes restante do tempo do fim? Apocalipse 12:17 responde: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse povo do fim, que Lúcifer está irado, com ódio, com raiva, que desceu para destruir, são esses que guardam os mandamentos, que não mata, que não rouba, que não adultera, certo? Os 10 mandamentos da lei de Êxodo 20. É exatamente essa, aquela que Deus escreveu, a gente vai ter um estudo sobre isso, que Deus escreveu com o próprio dedo dele e deu para Moisés no Monte Sinai. Então, essa lei que Deus escreveu com o próprio dedo dele, que deu para Moisés, é esses 10 mandamentos, que ele fala, os que guardam os mandamentos. Vamos fazer uma reflexão aqui, né? Tem que ser duas coisas. Os que guardam os mandamentos de Deus, se esforça para cumprir aqueles mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tem, por exemplo, os judeus, eles guardam os mandamentos, né? Eles guardam o sábado até hoje, né? Só que eles não têm o testemunho de Jesus. Eu não tô falando de todos, mas uma grande maioria, eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam que o Messias ainda vai vir. Então, e outros cristãos acreditam em Jesus, mas não guardam os mandamentos. Então, tá vendo? Tem que ser os dois. Não é como os judeus que guardam os mandamentos, mas não creem em Jesus. E não é como os outros cristãos que creem em Jesus, mas não guardam os mandamentos. Tem que ser os dois. Guardar os mandamentos e crer em Jesus. Porque Apocalipse 12:17 diz isso. Não fique com raiva de mim. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é a palavra de Deus. E todos nós que decidimos ser cristãos, queremos seguir a Bíblia, Deus, Jesus, temos que seguir a palavra de Deus. Porque senão não faz nenhum sentido eu querer ser cristão, ignorar a Bíblia e querer ouvir o que o pastor diz ou o que determinada igreja diz. Não é o que o pastor diz, não é o que determinada igreja diz, é o que a Bíblia diz. Eu, como cristão, tenho que ouvir a Bíblia. Não os homens, né? Então, vamos avançar. Contra quem o inimigo está irado, Apocalipse 12:17 diz, contra o restante da sua descendência, o restante da descendência de Jesus, que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Contra esse povo aí que o Satanás está irado, né? Então, agora vamos para a última pergunta, número 10, né? Que fala assim, como nos é possível vencer a Satanás? Aquilo que eu estava falando das armaduras. Vamos ver agora a armadura que a gente pode vencer Lúcifer. Efésios 6, 10 e 11 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós sabemos que para vencer Lúcifer, nós não conseguimos vencer com nossa própria força. Primeiro, você tem que se fortalecer do Senhor Jesus e na força do seu poder, porque sem se fortalecer no Senhor Jesus, sem o poder de Jesus na sua vida, nós não conseguimos vencer a Lúcifer. Então, tem gente que fala assim, eu vou primeiro parar de beber, ou parar de fumar, ou parar de fazer qualquer coisa errada lá que eu tô fazendo, e parar de roubar, ou de assassinar, sei lá, para depois servir a Jesus. Você não vai conseguir sair dessa situação, eita, bagunçou o cabelo todo aqui. Você não vai conseguir sair dessa situação sozinho. Você não pode, para você conseguir sair dessa situação das garras do inimigo, com essas coisas do mundo, só Jesus. Então você tem que primeiro buscar a Jesus para receber a força e o poder dele, para depois ele te ajudar a você conseguir se libertar dessas coisas. Que é o que está dizendo aqui, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Primeira armadura. Se não, primeira armadura não, tem as armaduras, né? Mas esse é o primeiro ponto que você tem que fazer, buscar a Jesus, porque sem Jesus não dá, não consegue vencer as forças, né, do mal. Aí agora diz assim, revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Quais são essas armaduras? A gente vai falar das armaduras uma por uma, são 6, 7, se não me engano. Mas antes, Efésios 6:12 diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o humano, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, demônios, né? Sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, né, tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o mundo é de Deus, foi Deus que criou, o ser humano é de Deus, foi Deus que criou a imagem e semelhança dele. Só que as potestades e principados, os demônios, eles estão
aqui. Então, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, não é contra o humano, e sim desses anjos, um terço dos anjos que caíram, que estão aqui. Então, olha, meu irmão, tanto de luta. É uma guerra espiritual, é um grande conflito. Inclusive, peço a você que leia o livro Grande Conflito. No YouTube, no Google tem PDF grátis. Pode baixar lá, lê esse livro. Então, a luta da gente não é contra o ser humano, não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades aqui, né? Que domina este mundo tenebroso. E agora, a gente vai ver as armaduras de Deus. Quais são elas? E aqui a gente já termina, já tá chegando pro fim. A Bíblia diz assim, Efésios 6, de 13 a 14. Tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Então, pegue a armadura de Deus, se vista para vencer os dias maus de provas, de tentações, de luta. Fique firme. Depois de ter vencido com essa armadura de Deus, que a gente vai ver quais são elas, permaneça inabalável. Continue inabalável, continue no caminho. Estais, pois, firme, cingido-vos com a verdade. Primeira armadura de Deus é a verdade. A segunda, a couraça da justiça. Então, ele diz assim, cingindo-vos, né? É a roupa, né? Começa a colocar aqui agora as roupas. Então, vamos dizer que a gente está numa guerra. Agora a gente vai ter que colocar as armaduras para ir para essa guerra. Que não é uma guerra contra homem, mas sim contra demônios, literalmente. Contra Lúcifer e seus anjos caídos. Então, a primeira coisa que você tem que vestir é o que? A verdade. Você tem que saber o que é verdade. Como é que eu vou saber o que é verdade? Leia a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ore, peça a Deus que lhe dê sabedoria da palavra dele. Ele vai lhe revelar a verdade. Ou, eu leio, eu não entendo. Venha comigo, então, nesse canal, como eu tô fazendo, né? Primeiro vídeo, o segundo vídeo, a gente tá fazendo perguntas e respondendo dentro da própria Bíblia. Estamos o quê? Examinando a verdade. Você tem que, porque no primeiro estudo, lembra que a gente falou que o que Jesus diz que é a verdade? A Bíblia, a palavra de Deus, ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, só a verdade, a palavra de Deus pode nos libertar, né, do erro, do engano, da mentira. Agora, essa verdade, se você não souber o que é a verdade, você não vai saber o que é mentira. Se você não conhecer uma nota de R$2, não, digamos, não existe uma nota de R$4, né? Vamos dizer assim. Mas, se eu te dou uma nota de R$4 e você sabe que não existe nota de R$4, como é que você vai saber? Porque você sabe que a verdade é que não existe. Então, se eu te dou uma nota de R$4, você vai dizer que não existe, porque na realidade não existe nota de R$4, então essa nota é falsa, né? Agora, pra você saber que aquela nota é falsa, você tem que saber a verdade. Por exemplo, também, se eu te der uma nota de 2, falsa, você conhece a verdadeira nota de 2, você olha pra falsa, você diz, isso aqui não é uma nota de 2, porque eu conheço a verdadeira. Então, você tem que conhecer a verdade, porque é só a verdade, quando você conhece a verdade da palavra de Deus, é que você vai conseguir ver o erro. Você não pode detectar a mentira, o engano, se você não sabe da verdade. Se você não sabe da verdade, você não tem uma referência para poder dizer, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Não é assim como diz. Por quê? Porque você não tem a referência. Então, primeira armadura de Deus, verdade. Você tem que conhecer a verdade, o que a palavra de Deus diz. O que é a verdade? A palavra, a Bíblia. Então, você tem que estudar a Bíblia. Às vezes a gente não tira tempo pra ficar no Face, no Insta, no TikTok, em todas essas redes sociais, gastando horas e horas e horas do nosso dia. Pega esse tempo que tá gastando, vai estudar a Bíblia. E outra coisa, a gente tá no tempo do fim mesmo, Jesus já tá com a mão na maçaneta da porta pra voltar. E nós temos que o quê? Que aproveitar esse tempo que a gente tem. Aproveita para estudar a Bíblia agora. Então, primeira armadura, a verdade. Depois, vestindo-vos da couraça da justiça. Essa justiça foi o sacrifício que Cristo fez, morreu na cruz e nos justificou. Pela fé, a gente aceita essa justiça, a morte de Cristo com uma graça de Deus para nós. Então, nós aceitamos a justiça de Cristo, porque nós não somos justos, nós somos pecadores, nós sempre estamos errando. Então, não tem justiça em nós. Então, essa justiça que ele fala é a justiça de Cristo, que Cristo venceu, Cristo conseguiu. Então, essa justiça dele, por ele ser justo, nós aceitamos, né, isso, e aí nós nos justificamos pela fé em Cristo, e essa justiça também é o seu comportamento, é o meu comportamento, que nós devemos ser justos. A partir do momento que agora a gente está conhecendo Deus, andando no caminho do Senhor, a gente tem que agir de forma correta, em cada minuto, cada segundo, em cada ação, em cada comportamento, em cada relacionamento com as pessoas. A gente deve agir de forma correta, fazer o que é certo. Isso também é uma das armaduras, fazer o que é certo. Porque quando a gente faz o que é certo, a gente tá do lado de Deus. Quando a gente faz o que é errado, a gente tá do lado do inimigo, né?
Já tá acabando já. Fala assim também em Efésios 6, de 15 a 16. Calçai os pés, uma outra, a armadura, calçar o sapato, né? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, fazermos a paz, agirmos de forma a ser pacificadores, né? O evangelho da paz, levar esse evangelho de Cristo, de amor, de pacificação para as pessoas também. Então, o evangelho da paz, nada de guerra, de briga, de ódio, de raiva, nada de ficar atiçando as pessoas, sendo ruim, provocando no outro coisas ruins, sabe? Evocando no outro com nossos comportamentos, nossa atitude, coisas ruins para causar guerra, discussão, nesse sentido também, né? E principalmente a preparação do evangelho da paz, porque Cristo ele veio para trazer paz, não guerra, né? Quem traz guerra é o inimigo. Embaraçando sempre o escudo embraçando, né? Eu colocando aqui o escudo, né? Quando vem uma seta, né? Ou uma flechada, uma coisa, eles botam o escudo. Esse escudo que a Bíblia diz é a fé. Embraçando sempre o escudo da fé. Tenha fé, acredite, creia. Mesmo que o mundo diz uma coisa, se eles não interessam que eu creio na palavra de Deus. Então, essa fé na palavra de Deus inabalável é uma das armaduras que você tem que ter. Porque quando o inimigo falar coisas, você diz assim, não, mas eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, por exemplo, que nós somos salvos pela graça. Como tem muitas pessoas que dizem que não é que a gente tem que fazer coisas, né, pra gente poder ser salvo. Não, é pela graça. Então a gente tem que se apegar a isso, falar, Jesus morreu pra me dar. Aí Lúcifer diz, mas você não merece a salvação, porque você é pecadora, você erra. Você diz, sou mesmo, pode falar pra ele assim, sou mesmo, sou pecadora, erro, mas Jesus morreu pra me dar de graça, então eu aceito. Então eu sou salva porque Jesus morreu por mim e me deu. Então eu sou sim pecadora, mas eu aceito, entendeu? Então essa fé que você tem, não importa o que Lúcifer diga, como diz aqui, olha, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Ele lança os dados, ele fala, você não merece. Você diz, não merece mesmo não, mas Cristo morreu por mim e eu aceito, pela fé, entendeu? O escudo, quando ele mandar pra cá, você com a fé, você rebate ele. Agora também, para finalizar, diz assim, tomai também o capacete, né, nessa guerra, a armadura, a gente já viu o sapato, a gente já viu o escudo. O capacete é a salvação, ou seja, eu aceito que Cristo morreu para me salvar, e sim, eu aceito. Então você tem que ter essa certeza na sua cabeça, o capacete, vestir o capacete, a certeza, sim, de que você está salvo em Cristo Jesus e que você não precisa fazer nada para acrescentar a salvação. Nada que você faça vai acrescentar, porque nós somos pecadores injustos. Nada que a gente faça vai acrescentar, porque o que Cristo fez é perfeito, porque ele não tinha pecado. Então tudo que ele fez foi perfeito, não precisa acrescentar nada. O que Cristo fez é perfeito. Então nós aceitamos no capacete essa salvação. E a espada, o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Então, ore todos os dias. Peça a Deus que derrame o Espírito Santo sobre a sua vida. Leia a Bíblia. Continua aqui no canal comigo, estudando a palavra de Deus. Que assim você vai conhecendo a verdade e ela vai também te guiando, né? Te mostrando um novo caminho, uma nova rota para seguir. Então, o Espírito, né, fala assim que é a palavra de Deus, tá vendo? Leia a Bíblia. A palavra de Deus é uma das armaduras que a gente tem que ter nesse grande conflito, nesta luta, nesta guerra contra o mal. E fala assim também, com toda oração e súplica. Devemos orar e suplicar a Deus. Deus, me mude, me ajude, tire isso de mim, me dê o Espírito Santo. Devemos suplicar a Deus as coisas, me abençoe, me ajude, eu preciso de tal coisa, eu queria conseguir tal coisa. Suplique, ore, esteja sempre em oração com Deus, é uma das armaduras. Orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança, tá? Persevera, vigia, persevera, continua. Caiu, levanta de novo, caiu de novo, levanta de novo, caiu, levanta de novo. Não desiste nunca, perseverar. E súplica por todos os santos, orar pelas pessoas também, orar pelos irmãos da fé, né? Então, resumindo, aqui nós terminamos o nosso estudo, diz assim, como nos é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. E agora a gente vai fazer uma recapitulação desde o começo até agora. Lúcifer era um anjo de luz, quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu.
no coração de um anjo, livre e não com Deus, tá vendo? Lúcifer era um anjo livre, mas ele decidiu se rebelar através daí, desse orgulho dele, ele querer ser igual a Deus, colocar o trono dele, ser igual ao Altíssimo, veio todo esse mal, mas não foi com Deus, não foi Deus que causou o mal. Lúcifer cometeu pecado, iniquidade, rebelião, né? Que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Cuidado com os sinais e prodígios, nem sempre é de Deus. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus, porque quem segue os mandamentos de Deus está querendo fazer tudo certinho, como Deus manda, e ele se ira com esse, porque não está fazendo a vontade dele, não está errando, entendeu? Que é o caminho dele. Então, é isso, nós ficamos por aqui com o nosso estudo, e no próximo estudo vamos falar sobre o plano da salvação. Então, o que nós vimos hoje? Que entrou o mal, mas e aí agora? E agora, né? Aí vem o plano da salvação. E que plano da salvação é esse? Próximo estudo, a gente vai saber qual é, que é justamente aquele de Gênesis 3:15, que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Agora a gente vai ver em detalhe esse plano da salvação, que o ser humano pecou, entrou nessa situação deplorável, mas aí veio que a salvação, o plano da salvação. A gente vai ver como que foi isso. Então, vamos fazer uma oração pra gente agradecer a Deus por esse estudo e que Deus possa te abençoar. Muito obrigada por ficar até aqui comigo no final. Espero que você possa refletir sobre tudo isso que nós falamos. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, qualquer pergunta. E a gente vai tentar responder assim que possível. Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós hoje conhecemos como originou-se o mal no mundo. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a vestirmos as armaduras de Deus para vencer essa guerra que não é contra homens, e sim contra potestades, espírito, é uma guerra espiritual. Nos ajude, Senhor, esteja conosco, nos fortaleça e nos prepare para a tua breve volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração, fica com Deus, obrigada e até o próximo estudo.